Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é: pastores devem ter salário? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem acerca da igreja do Senhor. Afinal, pastores, líderes evangélicos, líderes religiosos, devem receber o seu salário da igreja ou deveriam trabalhar por conta própria para receber o seu salário? Vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E se pode receber o salário, se deve, quanto seria o salário ideal para um pastor receber, tá bom? Vamos falar a respeito disso nesse vídeo. Bem, vamos ler duas passagens muito importantes a respeito desse assunto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18 diz assim: porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Olha só. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 3 em diante, que diz assim: essa é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Palavras interessantíssimas a respeito desse assunto. Bem, Paulo ele vai falar lá em Coríntios que está escrito que o obreiro é digno do seu salário, ou seja, aquele que trabalha é digno de receber o seu salário. Ele está falando ali a respeito das lideranças da igreja, das lideranças eclesiásticas. E aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai falar a respeito dos direitos apostólicos. Ou seja, Paulo vai falar que o homem que lidera uma igreja, que o homem que está de frente de um ministério, ele é digno de um salário. Ele tem o direito de receber, de colher um pouco daquilo que ele está plantando. Aí a questão que nós vamos entrar aqui é: Paulo, ele trabalhava. Porém, ele trabalhava para não sobrecarregar a igreja, para que a igreja não viesse o sustentar. E também para que não houvesse nenhum tipo de contenda e nenhum tipo de escândalo para aqueles que não conheciam e poderiam falar a respeito de Paulo, que estaria recebendo da igreja. Mas Paulo vai dizer aqui que é direito do apóstolo, no caso deles, é direito do líder, daquele que está de frente do ministério, de receber o salário. Aí qual é a questão? Aqui nós já respondemos a primeira parte desse vídeo. Os pastores devem ter salário na igreja? Sim. Os pastores devem sim receber o salário da igreja. Qual é o problema? O problema é que quando nós vemos muitos pastores famosos e que estão enriquecendo às custas da fé, ou que têm salários absurdos dentro da igreja, a gente fica indignado. A gente fica imaginando, não seria melhor que esses homens trabalhassem por conta própria, ao invés de receber o dinheiro às costas dos fiéis que estão pagando a eles o seu salário? Então, aí nós vamos para a questão desse vídeo. O obreiro, o pastor, ele é digno de receber o seu salário da obra, da igreja. Por quê? Porque ele trabalha unicamente no ministério. Quando um homem, uma mulher estão de frente de uma igreja, estão de frente de uma obra, eles devem se entregar inteiramente para aquela obra. Então, às vezes, o trabalho, às vezes a correria do dia a dia não vai permitir que ele se entregue totalmente à obra. Às vezes vai tirar o seu tempo de fazer algo, porque o pastor ele tem que cuidar da igreja, da sua família e da sua vida espiritual.
Então, o pastor ele tem esses 3 objetivos na sua vida. Então, ele é digno do seu salário. O problema está na quantidade que muitos pastores recebem no Brasil. E não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas aí a pergunta que se faz é, se o pastor ele é digno do seu salário, se ele deve receber um salário da igreja, qual seria o ideal? Por quê? Muitas igrejas têm abandonado os seus pastores e têm deixado eles receberem mixarias, às vezes para cuidar da sua família, às vezes para cuidar da sua vida, e não tem como se sustentar bem. Ou seja, eles ficam largados. Já outras enriquecem os pastores e dão muito dinheiro a eles, e parece que eles são mega empresários que estão milionários às custas da igreja, às custas da obra do Senhor. Então, qual seria o salário ideal para um pastor receber? O salário ideal para um pastor receber seria a média do salário dos seus membros. Ou seja, o pastor ele não deveria receber menos do que todo mundo. E também não deveria receber mais do que todo mundo. Ele deveria receber uma média daquele que os seus membros recebem. Ou seja, ele não pode receber tanto. Por quê? Porque ele vai enriquecer através da fé. E ele não pode receber tão pouco, porque não vai dar para sustentar a sua família, não vai dar para ter uma vida digna e não vai dar para ele fazer a obra de forma completa. Porque se eu dar um exemplo, a maioria dos pastores, claro que existem casos que não precisa, mas a maioria precisa, por exemplo, de um carro, porque ajuda muito na obra do Senhor. A maioria. Alguns não precisam, por morar em cidades pequenas, em locais pequenos, e não precisa dessas questões. Mas em muitos lugares eles precisam. Então, o pastor ele deveria receber um salário que desse pelo menos para ele conseguir sustentar a sua família bem e ter essas coisas aí que vai ajudar também na obra, no ministério. Mas, como eu disse, não se pode extrapolar valores, porque a gente vê notícias de pastores que recebem salários mais altos do que políticos, certo? Então isso não existe. Um pastor ele é digno sim do seu salário. O problema é pastores que recebem salários absurdos dentro da obra do Senhor. O pastor não é um mega empresário, não é um político. Ele é um homem que foi chamado para servir a obra do Senhor, tá bom? Eu espero que eu tenha sanado sua dúvida com esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.